Que o Saitama possui um poder absolutamente ridículo, isso não temos sombras de dúvidas. Mas o que ele fez no capítulo 67 colocou os poderes do Careca em outro patamar. O que levou muitos fãs do mangá a questionarem se o Prota tem o poder do Toon Force ou não. Um poder capaz de mexer na lógica de todas as coisas. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man. Sim, pessoal, o capítulo 67 ainda está ecoando e provavelmente vai ecoar nas próximas 2 semanas aqui no canal do Geek Brasil, porque tem muita coisa interessante pra gente falar sobre ele ainda, né? Ontem a gente falou sobre essa espécie da depressão ali do Saitama e agora a gente vai falar sobre o Toon Force. Existe mesmo o Toon Force? É outra coisa? Tem algum outro aspecto que pode ser representado ali neste poder do Saitama? A gente vai discutir sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de One Punch Man por aqui ainda. Depois de quase destruírem a Terra com um confronto ali de socos sérios, tanto ali do Saitama quanto também do Garou, e depois ali do Blast quase peidar na farofa junto com os outros personagens ali pra mandar o Saitama pra longe junto com o Garou, os dois personagens, tanto Saitama e Garou, foram parar em Júpiter para que suas batalhas finalmente pudessem começar. Agora sim, a partir do capítulo 67, do meio do capítulo 67 em diante, a batalha entre os dois finalmente havia começado, né? Finalmente a batalha entre os dois havia começado e a gente, cara, o Saitama, ele não consegue levar uma batalha de uma forma totalmente a sério. Sempre tem que ter alguma coisa que o Saitama vai fazer a gente rolar de rir quando está lutando. Depois de a gente ver o herói desviar o fluxo de um vulcão em erupção em alguns capítulos atrás, através ali da batalha contra o Garou, né, enquanto o vulcão estava entrando em erupção, e aí o Garou e ele estavam lutando, meio que basicamente ele conseguiu mexer com o fluxo do vulcão para que as cidades não fossem destruídas. Um pouco antes ele havia conseguido também surfar em um porta-aviões, para que o porta-aviões não afundasse. Ele meio que tenta equilibrar o porta-aviões e faz dele ali de uma prancha de surf, né? De uma forma inacreditável, logo depois então de abrir basicamente o mar, né? Dando uma de Moisés ali, ele acabou conseguindo abrir o mar mediante ao oceano maligno. E agora o herói fez o mais absurdo, né? Acho que é o feito mais absurdo que o Saitama já fez em One Punch Man. Ele conseguiu mover de lugar os buracos de minhoca criados ali pelo Garou com seus pés e suas mãos. Quando eu vi isso no capítulo, mano, eu comecei a rir tanto. Se vocês analisaram, viram ali a minha análise do capítulo 67, eu não consegui aguentar, porque eu ria da forma como o Saitama conseguiu mover 2 portais, um com sua mão e outra com seu pé. Um portal ele simplesmente chutou, ele simplesmente chutou como se aquilo não fosse nada pra ele. Mas pra essa brincadeira, pra que justifique realmente essa ação ali do Murata, pra mim só existem 2 respostas para isso. Ou o campo gravitacional do Saitama é muito maior do que de um buraco negro, ou ele tem um Toon Force, né? Ou ele tem um campo gravitacional muito grande, na qual ele pode até mesmo alterar o campo gravitacional de outras coisas, ou ele tem um Toon Force. Para quem não sabe o que é o Toon Force é o nome dado ali para os poderes de personagens originários através de cartoons. É muito similar a uma manipulação ali da realidade, sempre feito de uma forma para gerar humor. Lembrou aí das alterações que o Saitama faz sobre a realidade e sempre como nós estamos rindo ali das suas formas e das suas performances? A completa ignoração das leis físicas também é algo muito constante. Ou seja, correr pelos céus e mover portais dimensionais de lugar é uma das características
que o poder do Toon Force carrega, né? É uma das características que o Toon Force consegue dar para os seus personagens. A gente discutiu recentemente isso sobre o Luffy, né? De que o Luffy poderia ter essas características do Toon Force, mas do Luffy é diferente porque o poder da borracha dá características semelhantes para ele sobre o Toon Force, mas aqui o Saitama tem algo meio que sem igual. O Saitama, ele pode até mesmo ter um pouco mais de expansão das suas habilidades por causa dessa expectativa e essa quebra na constância em relação à realidade. E o mais incrível que pareça é que o Saitama já quebrou os 3 requisitos para ter um Toon Force. Então, basicamente, eu acho que o Murata nunca vai confirmar isso no mangá, mas o Saitama ele já quebrou ali as respectivas para ter este poder. Saitama então já alterou a realidade, ele já conseguiu até mesmo quebrar previsões ou coisa do tipo. E isso já é determinado ali da forma como ele alterou as realidades. Ele vive também quebrando as leis da física, como eu já falei pra vocês aqui. Ele já abriu o mar, ele já ali conseguiu movimentar portais dimensionais. Ele já surfou em um porta-aviões. O Saitama, ele quebra toda vez, toda batalha, algo inconectado ali à física. E até mesmo a quarta parede ele já quebrou. Até mesmo a quarta parede, o pessoal brinca, né, que não existe nenhuma parede que o Saitama possa não quebrar. Mas a quarta parede, você sabe que a quarta parede é quando o personagem fictício conversa com a gente, ou pelo menos olha pra gente mediante a tela. E aí, quando ele está na sua primeira reunião com os heróis de classe S, o Saitama acaba olhando para nós. No final do episódio, ele olha para nós e meio que para passar uma mensagem de que ele está de olho, que ele está observando todas as coisas. Mas como falado também na explicação sobre o Toon Force, o poder ignora completamente as leis da física. E o campo gravitacional também bagunça muito as leis da física. A gente sabe em todos os aspectos, né? Por exemplo, uma massa muito concentrada de gravidade, que é o buraco negro, ele consegue distorcer todas as coisas. Ele distorce o campo de luz, o campo de visão, ele distorce qualquer tipo de coisa que acabe sendo sugado para si. Então, se o Saitama tiver uma grande concentração ali de massa, ele pode também ter uma grande concentração de gravidade. E isso pode fazer com que o personagem tenha essa resistência, seja a explicação sobre essa resistência e ao mesmo tempo como ele consegue mexer e modificar ali a presença desses buracos de minhocas. Se o Saitama tem um campo gravitacional maior que buracos de minhoca ou até mesmo de buracos negros, ele simplesmente pode mover eles de lugar com a pressão dos seus chutes e também dos seus movimentos, né? Através ali da pressão gravitacional que o seu corpo pode causar nessas coisas, isso falando cientificamente em relação aos poderes do Saitama, e como o One Punch Man também caminha muito nessa perspectiva em relação aos poderes físicos, né, na física mesmo, a gente pode até mesmo enxergar que o poder ali, que o corpo do Saitama tem uma conexão de um campo gravitacional, que pode ser movido através ali dos seus chutes e também dos seus movimentos. Esses que são mais fortes até mesmo do que buracos de minhoca dimensionais. Isso também poderia explicar como o personagem conseguiu fazer aquela proeza de chutar e mover os portais dimensionais de uma vez por todas. E aí, na sua opinião, né? Vamos aqui ser bem francos. O que vocês acham que é mais parecido o poder ali do Saitama? É algo mais ligado ao Toon Force, na qual a gente observou que o personagem tem essa quebra de expectativa, e também sobre as 3 leis do Toon Force, o Saitama se encaixa em relação aos seus poderes? Ou o Saitama vai mais pro lado físico, vai mais pro lado científico da parada, e ele tem alguma coisa em seu corpo sobre poderes gravitacionais? Esse poder é tão gigante em relação ali à sua força que dá a capacidade para ele mover portais dessa mesma forma. O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários pra gente discutir mais sobre esse assunto. O que é certo pra nós é que o poder do Saitama, que os poderes do nosso queridíssimo careca, não é nada normal.